3 remédios contra um calvinismo doentio. Eu quero aqui nesse vídeo dar uma dica de 3 livros que vão ajudar a equilibrar esse exagero da doutrina calvinista, da doutrina da predestinação, que em termos teológicos é chamado de hipercalvinismo. Mas primeiro, o que vem a ser o hipercalvinismo? O hipercalvinismo ele é o exagero da doutrina calvinista, ou seja, o exagero da doutrina da eleição e da soberania de Deus. É quando você pega essas doutrinas, você exagera elas a tal ponto que elas têm consequências práticas na sua vida como cristão. Eu não fico tão preocupado com o hipercalvinismo teórico. Nós não vamos aqui fazer uma refutação ao hipercalvinismo teórico. O meu foco hoje aqui é o hipercalvinismo prático, que eu chamo, eu tenho colocado como calvinismo doentio. Doentio por quê? Porque ele causa sintomas muito negativos e até destrutivos para a fé cristã. Quero pontuar alguns sintomas de que uma pessoa que provam que a pessoa está entendendo errado a doutrina calvinista, a doutrina da eleição e da soberania de Deus e as doutrinas diretamente ou indiretamente ligadas a esses 2 pontos principais. Primeiro, a oração, a vida de oração. Quando uma pessoa assimila de uma forma equivocada as doutrinas calvinistas, a primeira coisa que afeta a vida dela, o primeiro sintoma de que uma pessoa está caindo num hipercalvinismo, num calvinismo doentio, é a diminuição da prática da oração ou praticamente a vida de oração desaparece. Então, se você está nessa situação, os seus conceitos, a sua assimilação da doutrina, ela influencia a sua vida prática. Então, se você tem diminuído a sua vida de oração, é um dos sintomas de que você tem assimilado errado as doutrinas calvinistas. Segundo ponto, o vigor espiritual, ele desvanece. A sensação de que não está vivendo a vida cristã em sua intensidade é uma coisa notória. Você tem essa sensação de que não está vivendo intensamente a vida cristã. Em outras palavras, resumindo, há um esfriamento. Quando a pessoa ela passa a ler alguns tipos de literatura, ela assimila de forma errada literaturas calvinistas, literatura dos puritanos, ela assimila de forma errada a um esfriamento. E eu não falo esfriamentos de pular, de chorar na igreja também, mas eu falo desse esfriamento de ser insensível, um cristão insensível, o amor, o carinho, a filantropia, todos esses pontos diminuem. Há um esfriamento da oração, da vida prática, da frequência nos cultos, da frequência como membro ativo na igreja. Há um esfriamento, o vigor espiritual se esmorece. Terceiro, leitura. É um outro sintoma de que você está aí doente, espiritualmente doente. Você substitui a leitura bíblica por livros cristãos e normalmente de linha calvinista. Então, se você está lendo, voltando aqui, se você não está orando ou está orando muito pouco, se você se esfriou na frequência dos cultos, na prática do amor, na filantropia, se você lê menos a Bíblia em comparação aos livros calvinistas, você lê mais literatura cristã do que a Bíblia, são sintomas graves de que você entendeu errado essa doutrina. Quarto, uma coisa que é muito evidente, uma pessoa que está enferma espiritualmente, que ela assimilou errado o calvinismo, ao orgulho. A pessoa se sente superior aos demais membros da igreja e só se mistura com uma espécie de elite dentro da igreja que pensa como ele. Então há falta de amor, falta de compreensão, cumplicidade para com as outras pessoas, intolerância. Então o orgulho é um dos sintomas de que uma pessoa caiu no hipercalvinismo. É orgulhosa, altiva, se sente superior às outras pessoas porque ela
entre aspas, entendeu as doutrinas da graça, né? As doutrinas da graça, entendeu, se sente superior aos demais e vê os demais com um certo preconceito, né? E se torna uma pessoa intolerante. Em quinto lugar, em consequência desses sintomas, surge o isolamento. A pessoa se isola, congrega pouco ou não congrega, por pensar diferente dos demais, se sente incompreendido e está com o coração carregado de mágoas. A mágoa para com a igreja, a mágoa para com os membros, porque eles não são como você é. Então o orgulho é também um sintoma, e o isolamento é um sintoma de uma pessoa que a pessoa entendeu as doutrinas de forma errada. Outro sintoma: depressão, tristeza, abatimento espiritual, derrota para com o pecado, ela sofre derrotas práticas, ela não consegue vencer o pecado, ela não consegue vencer os maus desejos, sentimento de insatisfação, e também sentimento de ódio para com a felicidade dos outros que gozam. Talvez eles não entendam, não falem em termos teológicos a respeito da doutrina, então eles nem entendem direito a doutrina da eleição e da predestinação, mas por serem cristãos práticos, eles obtêm vitória sobre o pecado, conseguem mortificar a sua carne, e você que é calvinista, né, um hipercalvinista, não consegue. Um outro sintoma é a limitação apologética. A apologética sofre perceba que todos os pontos práticos do cristão ou da igreja, ela sofre, né? Ela sofre com o hipercalvinismo. A apologética diminui, o campo de visão diminui. Você passa a confrontar somente as mesmas coisas, ou seja, passa a confrontar somente aqueles que não são calvinistas, somente a visão arminiana, né? Somente o pentecostalismo, o neopentecostalismo, a visão triunfalista, a doutrina da prosperidade, e há outros campos de ataque e de defesa da fé. A sua visão fica limitada. Parece que é o mesmo discurso, é sempre refutando e rebatendo e combatendo as mesmas coisas. Não há uma riqueza de ataque na área apologética. E por fim, o entendimento e a noção, isso diretamente influencia a questão prática, a visão somente de um Deus transcendente e impessoal. A noção é a visão somente de um Deus cósmico, né? Tem dificuldade de relacionar-se, o seu Deus passa a ser um Deus impessoal, ele não é pessoal, ele não está presente, ele não atua nos mínimos detalhes da sua vida. Então, esses são os sintomas de um calvinismo doentio, que também é chamado, né, na teologia de hipercalvinismo. Então, vamos para a dica dos 3 livros que vão te ajudar a combater esse calvinismo doentio. O primeiro deles é até de um escritor de um pregador, de um pastor que os calvinistas particularmente gostam dele. É o Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. Eu já começo com sugerindo esse, porque aqui ele vai confrontar de forma direta e confrontar bastante o hipercalvinismo, ou esse calvinismo doentio prático, né? Esse hipercalvinismo prático. Então aqui você já começa a tomar uma surra aqui. Então eu aconselho você a ler, ele vai quebrar esses conceitos equivocados a respeito dessas doutrinas. O segundo, de uma linha, de um cristão, né, que há muitos anos atrás pregou o evangelho, né, o mensageiro da cruz, do Watchman Nee, até de uma linha um pouco, aquela coisa mais direcionada para a teologia da libertação, uma coisa mais espiritualista, né, bem diferente do Leonard Ravenhill, mas os 2 livros têm o mesmo objetivo. Então, o mensageiro da cruz é um outro remédio, um livro que funciona como um remédio para equilibrar os seus conceitos, o seu entendimento a respeito das doutrinas da eleição e da soberania de Deus, as doutrinas da graça. E por fim, terceiro, um livro um pouquinho maior, é o Diário de John Wesley, tá bom? Diário de John Wesley da Arte Editorial. Então, aqui é o diário dele. Você vai ver, você sabe muito bem que
O John Wesley foi o grande líder do avivamento do século XVIII, do avivamento metodista. Calvinistas participaram desse avivamento, mas o Wesley foi o grande líder, porque se você examinar a história, você vai ver que vai haver erros nessa questão de liderança e de organização por parte dos calvinistas. Por isso Wesley se destaca, ele se destaca no avivamento metodista, e ali ele vai fazer algumas críticas aos seus amigos, companheiros calvinistas, né? Então seria importante você ler o Diário de John Wesley e ver que até mesmo os calvinistas não conseguiam assim confrontá-lo na palavra. Wesley, apesar de ser arminiano, ele tinha um conhecimento assim vasto e extraordinário. Era alguém difícil de ser derrotado na argumentação e na pregação da palavra. Então eu deixo esses 3 remédios contra um calvinismo doentio: o Por que Tarde o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill, da editora Betânia; O Mensageiro da Cruz, do Watchman Nee, da editora Vida; e o Diário de John Wesley, da Arte Editorial. Amém?